Pessoal, boa noite. Tá falando aqui é o César mais uma vez. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de alguns inscritos no canal. Vai ser um vídeo a respeito de métodos de estudo, né? Então eu vou falar pra vocês qual o método que eu acho melhor e foi o que eu usei pra passar aí. Vou repetir, não por querer me achar ou coisa do tipo, apesar de ter muito orgulho, mas foi o método que me fez passar na AFA, 2 vezes na Escola Naval, 2 vezes na IFOM, 2 vezes no Barro Branco, uma vez na Engenharia da USP e quase 9, acho que foram 9 vezes na IAR, tá? Sendo que na IAR, em 2 oportunidades, uma eu fiquei em segundo e uma outra em terceiro, tá? Eu só não fui o primeiro nesse concurso que fiquei em segundo, porque eu passei uma questão errada pro gabarito, se não me engano, uma questão de inglês. Mas se eu tivesse passado certo, eu teria sido o 01. Primeira coisa que eu tenho pra dizer é mais um desabafo, tá? Eu entrei nesse mundo de YouTube faz pouco tempo, tem lá meu Instagramzinho que eu tô usando pra divulgar minhas coisas, mas o que eu pude perceber nesse meio tempo? A quantidade de gente falando bosta na internet no que diz respeito a método de estudo e a concursos militares. Eu não quero zoar o trampo de ninguém, foda-se, eu tenho profissão, não quero ter 50 mil inscritos. Realmente eu quero alcançar um número grande de gente para ajudar geral e porque eu gosto de fazer isso, tá? Enfim, então eu não quero foder o trampo de ninguém, mas o que eu tenho visto muito aí? Cara, não é questão de ser desumilde, mas a gente vê uns caras falando sobre método de estudo e aí o cara fala com a maior propriedade, o cara, porra, caralho, esse método é foda. Aí você vai ver, mano, onde você passou? Porra, eu passei na ESA. Caralho, mano, nada contra passar na ESA. É difícil pra caramba passar na ESA. O problema é que assim, o cara tá falando sobre método de estudos pra SpaceX, pra AFA, pra Escola Naval, pra puta que pariu, falando que usou pra passar na ESA o método dele. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá, eu demorei 10 anos pra começar a instruir pessoas, 10 anos de contato com concurso militar, contato diretamente dentro de academias, porque para quem não sabe, eu entrei na SpaceX, eu vivi lá dentro, eu vivi dentro da Academia da Força Aérea, vivi no Barro Branco. Assim, depois de toda essa experiência que eu tive, eu decidi e me senti mais preparado para gravar vídeo e esse tipo de coisa, dar aula, tá? E eu fui só fazer isso porque muita gente foi ajudada por mim, né? Eu constatei isso. Então assim, eu vejo que muita gente fica falando bosta pra virar youtuber, cara. Então o nego fica colocando thumbnails. Rasguei o fundamento da matemática, olha no que deu. Tipo isso, obviamente que não tem isso, mas caralho, fiz slime no livro de física, olha no que deu. Tipo isso daí, cara. Os caras são youtubers e usufruem do assunto que é importante pra ganhar vídeo. Pra ganhar view, sei lá como faz essa porra aí. Ganhar like, sei lá. Então assim, pessoal, a primeira coisa do método de estudo é tomar cuidado, cara. Tá? Porque não dá pra você ver um cara falando e o cara não viveu nada. Falando o contrário disso, elogiando, né? Tem caras aí que realmente sabem. Por exemplo, você vê o Chucrute, que é um professor lá do Rio. Pô, o cara passou no Epicar, o cara viveu a Academia da Força Aérea, o cara tem uma puta história, dá aula de matemática e tal. Ele dá pra confiar no que ele tá falando. Né? Tem um tenente, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa, mas tem um tenente que se formou na mão, o cara mexe com cursinho e tal. Agora você vê uns caras, mano. O cara se formou na IA, pô, não desmerecendo o cara, velho, mas o que ele entende de método de estudo, irmão? Entendeu? Então tem que tomar cuidado. E você vê, se é um cara que, pô, o cara passou só na IA, mas ele foi se especializar, sei lá, ele, porra, tem uma história aí. Mas não, cara. O cara simplesmente fica falando bosta na internet. Como engraxar o boot, irmão. Aí o cara, mesmo canal que ele fala de engraxar boot, ele fala de método de estudo, mano. Então, primeira coisa, toma cuidado com quem você vai ver para seguir método de estudo. Tá? Segue método de estudo de professores, de pessoas que passaram em concursos. Eu, modéstia à parte, não conheço ninguém que passou na quantidade de concurso militar mais do que eu. Tá? Então, assim, eu tô falando e eu fico revoltado porque as pessoas se aproveitam, tá, da situação. Assim como alguns cursinhos, entre aspas,
que ficam fardando os alunos deles e botando esses alunos para andar na rua fardado e ficam ralando, cara, o final de semana inteiro, ficam colocando para fazer acampamento, ficam fazendo ordem unida, marchando. São um bando de otário também esses caras, tá? Eles enganam e fazem do sonho bonito das crianças, dos jovens que querem ser militar, fazem disso para ganhar dinheiro. E o problema não está em ganhar dinheiro, porque você pode cobrar por um serviço desde que você não engane as pessoas. Eu também cobro nas minhas aulas, mas eu não engano ninguém. E esses cursinhos que ficam fardando, ficam se passando por pseudos militares, eles enganam as crianças e os jovens. Então, assim como esses youtubers, esses safados aí que vem comigo que você vai passar, o maluco não passou em porra nenhuma e quer falar alguma coisa. Assim como esses caras, esses cursinhos se enquadram aí. Beleza? Esses cursinhos se enquadram aí, tá? Então esses caras aí não servem pra nada. Pra você entrar num concurso numa academia militar, você tem que estudar. Você não tem que vestir uma calça camuflada, não tem que ir pra selva, se portar como militar, não precisa disso. Você precisa estudar, beleza? Então vamos lá. Depois desse desabafo, que eu já acho muito importante no estudo, você não cair em armadilha, então a lição número 1 é: não caia em armadilha. Preste atenção nas pessoas boas. Tem várias pessoas boas aqui no YouTube, cara. Tem vários cursinhos excelentes. Beleza? Então o primeiro passo do método de estudo é você não cair em armadilha. Beleza? Segunda coisa, não existe método de estudo perfeito. Não existe um método de estudo que só ele funciona. Não existe isso. Agora, na minha opinião, o que funciona é estudar todos os dias. Todos os dias você tem que estudar. O tempo do estudo é relativo. Existem métodos que alguns coaches, essa raça do caralho, fica falando: você tem que fazer o método Pomodoro, método caralístico, método... porque você tem que estudar 15 minutos e parar 10, estuda 1 hora e para 1. Caralho, isso não é remédio não, irmão. Isso não é remédio. Estudar pra concurso não é remédio, que tem aquela porra, esqueci até o nome lá, posologia, sei lá, caralho, que é aquilo lá. Não é assim, tome de 3 em 3 horas. Não tem essa porra não, cara. Isso não é antibiótico, é estudo. Então você vai estudar o tempo que você achar que deve, o tempo que você vê que sua cabeça aguenta. Tem cara que aguenta 3 horas, tem cara que aguenta 4 horas, tem cara que aguenta 1 hora e para 10, tem cara que aguenta 10 horas. E foda-se, mano. Entendeu? O método de estudo é esse, tá? Então você estuda o quanto você aguentar. Todo mundo que fez isso passou, tá? Ao contrário de muito babaca que nunca passou em nenhum concurso e tá falando merda por aí, tá? Então eu tenho amigos na escola naval, tenho amigos na academia da Força Aérea, tenho amigos no ITA, tenho amigos no IME que estudavam assim, tá? Segunda coisa, essa é uma coisa mais pessoal minha. Como eu disse, ninguém é dono da verdade para falar sobre métodos de estudo. Agora, o que funcionou para mim, além de fazer esse estudo até o quanto eu aguentasse, descansava quando estava cansado mesmo, não ficar descansando porque um método mandou. Além disso, o que eu fazia? Faço até hoje, porque eu ainda estudo. Eu estudo o que eu tenho vontade, beleza? Então estude o que você tem vontade. Tinha vezes que eu passava 4, 5 dias estudando a mesma matéria, física, por exemplo. Eu ficava 5 dias estudando física. Por quê? Porque me dava vontade, cara. Eu tava com vontade de estudar. Aí depois eu estudava 3 dias de português. Depois estudava 3 dias de inglês. E assim ia. Beleza? E no final a matéria não estava atrasada, pessoal. Não estava. E o porquê que é importante você estudar o que você tem vontade? Por que é importante você estudar segundo a sua vontade? Porque você vai render muito mais. Se você ficar estudando porque um cronograma mandou, porque meu coach fez um cronograma, porque eu fiz uma grade de horários para me organizar e coloquei colorido na parede do meu quarto, irmão, furada essa porra, cara. Se você estudar porque tem um cronograma mandando, você vai estudar que nem o seu cu. Irmão, você tem que estudar o que você tem vontade, cara. Se você estudar geografia porque você tá no cronograma que é geografia, você vai estudar com uma má vontade, vai ficar lá estudando 2 horas, vai ficar na frente do livro 2 horas e não vai render nada, cara. Não vai render nada. Se você estudar o que você tem vontade, naturalmente você vai se cansar daquilo. Então você ficou 5 dias estudando matemática, porra, cara, chega, começou a complicar aqui, eu vou... Aí você vai pra outra coisa, vai pro gás pra outra coisa. E uma coisa vai puxando a outra, beleza? Uma coisa vai puxando a outra. Então esse foi o método de estudo que eu
usei e que me fez passar em todos os concursos militares, tá? Eu só não passei na ESA porque eu não prestei, beleza? Eu tenho certeza que eu passaria. Eu não prestei ESA nunca, tá? Mas em todos os concursos eu passei, beleza? E o meu primeiro concurso que eu passei foi no primeiro ano de curso, foi na EAR, foi a primeira vez que eu passei na EAR, tá? E não passei nas outras porque eu tava começando a estudar física, essas coisas todas, e eu sempre fui burro, sempre fui burrão, então não tinha como passar de primeira. Mas no segundo ano eu já passei na Escola Naval SpaceX. Só não passei na AF por uma questão. Então foi esse método que eu usei, tá? Outra coisa importantíssima, livros. Você tem que ir atrás de livros. Os livros que eu usei, a maioria estão num vídeo que eu fiz sobre os livros que eu recomendo. Então esses livros são importantíssimos. Ah, tem que fazer inteiro? Tem que fazer inteiro os livros, cara. Ah, não, mas o meu coach, a minha blogueirinha que coloca a ficha zoom colorida, falou que o Fundamentos da Matemática só faz os testes de vestibular. O caralho, mano. Aonde que a blogueirinha passou, caralho? Porra, eu tô falando, cara, ninguém é dono da verdade. Mas eu tô falando o que funcionou pra mim e o que funcionou pra muitas pessoas que eu conheço. Beleza? Então, irmão, é o livro inteiro, cara. Ah, mas tem 1012 exercícios. O Fundamentos 9, por exemplo, tem 1012 exercícios. Tirando os testes vestibular, vai fazer os 1012, irmão. Vai fazer os 1012, é quantidade, cara. Você precisa fazer quantidade. É óbvio que vai ter dia que você vai fazer 2, 3 exercícios de qualidade imensa. Mas os 1012 exercícios do Fundamentos são necessários, cara. Isso só do Fundamentos 9. Beleza? Então, assim, tem que fazer, cara. Tem que fazer os livros, cara. Ah, mas é muito exercício. Não é, mano. Não é. Tá? Não é. Beleza? Então é o seguinte, cara. Para de ouvir gente que não sabe nada. Tá? Gente que é blogueirinha do concurso. Blogueirinhos. Que é youtuberzinho do concurso. Eu não gosto disso aí, cara. E não dá certo, velho. Então, o método de estudo perfeito. Cu na cadeira. Livro certo. E brilho no olho, porra. Você tem que ter brilho nos olhos, cara. Enxergar o teu objetivo na frente e falar, irmão, eu vou conseguir essa porra aqui, o que precisa fazer? É, esses 30 livros que tem que fazer, eu vou fazer, mano. E acabou, cara. Entendeu? E, porra, muita gente pergunta, como é que você faz pra passar? Você passa em todos os concursos, cara. Você nasceu diferente. Mas você é iluminado. Iluminado é o cacete, mano. Eu sempre fui burro pra caralho. Sempre estudei em escola pública. Sempre, a vida inteira em escola pública. Fui fazer um cursinho com muito sacrifício. E assim, mano, foi ralo, cara. Foi levar a sério. Não faltei nenhum simulado do curso. Sempre pegava o primeiro lugar no curso, porque eu tinha a bolsa. Entendeu? E, mano, era domingo a domingo, cara. Tá? Tem que descansar? Tem, cara. Pega um dia e dá uma descansada, cara. Mas não deixa de dar uma lida. Entendeu? Não deixa de olhar as fórmulas. Entendeu, cara? É importante dormir? É importante dormir, cara. Mas você não vai dormir mais 8 horas por dia. Não é porque o meu médico falou que 8 horas é essencial. Não é, irmão. Não é. Você tem que dormir ali o necessário pra você se recuperar. Tá? Todo mundo quer ser militar aí. Militar não dorme 8 horas por dia, cara. É muito difícil isso acontecer. E ver se os caras rendem menos. Pelo contrário, tá? Então esse é o meu recado, cara. Foi uma explicação sobre métodos de estudo. E dentro dessa explicação faz parte o chacoalhão, cara. Tá? E assim, eu não quero desrespeitar o trabalho de ninguém. Só que eu não gosto de enganação, cara. Eu não gosto de gente falando que não sabe. Beleza, pessoal? Então é isso. Resumindo. Estude o que tem vontade, estude todos os dias com os livros corretos. A maior parte deles está no meu vídeo falando sobre livros, tá? E tenha brilho nos olhos, cara. Acredite que é possível. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.